Nardi Arruda. Está em discussão única a admissibilidade da emenda aditiva número 001 do vereador Nardi Francisco de Souza Arruda, que acrescenta o item E ao artigo 1º do projeto de lei ordinário 113/2018, que altera a adequação e o uso da área constante do anexo 1 do Plano Diretor Municipal, Lei 1605, 17 de abril de 1995. Eu pediria à vereadora Mary a gentileza de proceder à leitura. Emenda aditiva 001 ao projeto de lei 113/2018. Acrescenta o item E ao artigo 1º do projeto de lei ordinário número 113/2018, que altera a adequação, o uso de área constante no anexo 1 do Plano Diretor Municipal, Lei 1605, de 1985. Artigo 1º. Fica acrescido o item E ao artigo 1º, projeto de lei 113/2018, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, letra E. Toda a área classificada como APP, área de preservação permanente, e ASE, área de saneamento e energia, que for transformada pela presente lei em ARP, área residencial predominante, deverá obedecer ao seguinte índice de aproveitamento: ARP, área residencial predominante, área do loteamento mínimo 360, testada do lote mínimo 12 metros, número de pavimento máximo 2, índice de aproveitamento máximo 1,6, taxa de ocupação máxima 50%. Artigo 2º. As alterações constantes na presente emenda deverão ser modificadas no mapa 2, situação proposta, para adequação e redação final. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2018. Vereador Nardi Francisco de Souza Arruda. Senhor presidente. Está em discussão a admissibilidade da emenda do vereador. Com a palavra, o vereador Nardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão nos acompanhando. Senhores vereadores, a emenda aditiva, ela vem ao encontro da necessidade do município. Esse projeto de lei, ele define gabarito para uma região que antes era definido como a APP e a ASE. Então está aqui o quadro da situação atual. Então, na situação atual, a parte ali que eu pintei ali como amarelo, ela não pode, toda a parte manchada ao redor, que dá Torquato, essa parte, toda essa parte aqui da Torquato da Rosa, Francisco Torquato da Rosa, ela não tem gabarito hoje para construção. Então ali não pode ser construído. Hoje a comunidade ali, de boa fé, comprou terreno, construiu suas casas, existe todo um adensamento populacional ali. Só que esse adensamento populacional ele está ao lado da piscina da Casan, lá, Lagoa de Estacionamento de Esgoto, que traz esses problemas para os moradores. A corrosão grande, o gás tóxico ali que sai da lagoa de estabilização da Casan. Nós temos reformas e mais reformas dentro da estabilização da lagoa da Itaé da Casan que não trouxeram soluções para esse tipo de problema. Aqui mais um aro de uma moto. Isso aqui é de uma conhecida até da vereadora Mary, a moradora que me mandou essas fotos aqui, é uma conhecida em comum. Então, basicamente, o que nós temos aqui no projeto, ele traz, pelo tópico do projeto, ele diz o seguinte. No item A ele fala, com seus índices localizados a noroeste da rua Francisco Torquato da Rosa até o eixo da via. E aí o que fez? Aqui eu tentei fazer um mapa para vocês entenderem. Aonde eu estou com 4 ali, seria 4 pavimentos. Hoje a lei já permite na parte de cima construir 4 pavimentos. Na parte ao lado, a construção é de 2 pavimentos. Abaixo da linha vermelha, hoje não se pode construir nada. E como a gente está colocando os índices puxando a noroeste, puxando para baixo, automaticamente o que está ele veio também para baixo. Então toda aquela parte que eu tentei pintar um pouquinho a mais ali, ele está também para 4 pavimentos. O que eu estou propondo? Eu estou propondo ir pela pior situação.
a menos problemática para o futuro. Porque quando você pega toda aquela região ali, ao lado da Lagoa de Estabilização da Kazan, que está pintado, e você tira de um gabarito que não pode se construir nada, e eleva para 4 pavimentos, mais famílias terão problemas como esse. Então, o adensamento populacional naquela pequena área de terra ali, que está hoje sem nenhuma construção, na parte pintada aqui no canto. Então, as famílias que no futuro serão instaladas ali, porque você vai poder fazer grandes empreendimentos residenciais de até 4 pavimentos, ela vai ter um problema no futuro do mau cheiro da Kazan, do problema de corrosão, dos gases tóxicos que estão ali contaminando toda aquela região. O projeto, esta emenda, ela visa o quê? Resolver a questão da creche, que está construída aqui, e do posto de saúde, que está na região de 2 pavimentos, que está por aqui. Então, e todos aqueles sobrados que foram construídos na parte ali onde está também definindo como 2 pavimentos, tirando de 0 e levando para até 2 pavimentos, toda esta região que já está consolidado, o projeto atende tranquilamente. O que eu quero é estender toda a faixa, essa emenda que eu estou propondo, aditiva, é estender toda a faixa da Rua Francisco Torquato da Rosa, também com 2 pavimentos. Ou seja, daqui do início até o final, toda essa faixa ser considerado toda ela com 2 pavimentos. Então, aqui também com 2 pavimentos. Aqui onde já é 4 pavimentos, vai ficar como 4 pavimentos, que o projeto foi lá em 2012 que foi feito essa alteração. Só que nós estamos fazendo mais uma alteração agora em 2018, trazendo uma área, como a gente está puxando, como o projeto ali, ele trouxe, trazendo os índices que estão acima, trazendo em linha até a Francisco Torquato da Rosa, automaticamente o que estava 4 em cima ficou 4 embaixo, o que estava 2 em cima ficou 2 embaixo. O que eu estou trazendo é o 2 do lado esquerdo, o 2 para o lado direito. Então, se nós temos que regularizar a situação da creche, que está sendo construído numa área onde não se tem gabarito para construção, isso é a realidade, se tinha ali a previsão de área de preservação permanente, mas na realidade não é uma APP, como nós temos no plano diretor, era uma área para um cinturão verde de proteção justamente desses gases que tem da Lagoa de Estabilização da Kazan. Então, tudo que sai ali do tratamento de esgoto, você teria residências a uma distância muito maior e com uma proteção de vegetação cobrindo isso. Quando foi construído a Rua Francisco Torquato da Rosa, praticamente grudado da Lagoa de Estabilização da Kazan, os lotes foram desmembrados. Hoje a pessoa é dona de um lote residencial e ele construiu a sua casa ali. Tem situações ali que já existe até financiamento pela Kazan. Teoricamente não poderia ter o habite. Se tem, pela Caixa Econômica. Financiamentos habitacionais da Caixa Econômica. Se foi financiado um imóvel ali, um sobrado, este financiamento, para se financiar o imóvel, precisa ter o habite. Para se ter o habite, você teria que estar dentro dos gabaritos corretos. E foi dado habite a imóveis que estão nesta faixa que hoje está o projeto de lei regularizando. Então, nós temos várias residências ali, de proprietários que compraram de boa fé, que financiaram os seus imóveis e que, infelizmente, estão numa faixa onde não se poderia se construir nada. Então, pensando que no futuro nós teremos mais famílias ali, no adensamento populacional, em prédios de 4 pavimentos, que com certeza a expansão territorial, a expansão imobiliária de São José está se dando para aquele lado de lá, e a parte do entorno, vereador Moacir, a parte do entorno da estação de tratamento de esgoto, enquanto a Kazan não construir lá uma nova tecnologia que não tenha realmente nenhum impacto à comunidade do entorno, aí se pode, no futuro, os vereadores que estiverem nessa casa, pensar em levantar esse gabarito de 2 para 4 pavimentos. Mas hoje eu penso que é prudente, nós estamos saindo de 0, não se tinha nada, indo para 2 pavimentos numa área, e saindo de 0 e indo para 4 pavimentos justamente na área que não tem residência nenhuma hoje. Então, preservar todo aquele limite da Rua Francisco Torquato da Rosa, toda ela, então, saindo de 0, indo para 2 pavimentos. É um primeiro passo, legaliza-se as construções, os sobrados que têm habites, os que não têm habites vão conseguir ser legalizados também. E aí,
o posto de saúde onde foi construído, a creche onde foi construída, que é térreo, o posto de saúde é térreo também. Eu andei no entorno ali, não tem nenhuma residência com mais de 2 pavimentos hoje construída. Então, o projeto ele atende, ele consegue contemplar todas as residências que estão dentro desta faixa, que hoje não poderia se construir nada, mas é um imóvel privado, é um lote residencial, que a família não pode ser privada da sua construção neste local. Hoje, eu entendo que esta região aqui não poderia ter mais adensamento populacional. Preocupado com isso, é que eu fiz essa emenda modificativa, então saindo de 0 e indo para 2 pavimentos. E eu, de 0 para 2 pavimentos, a emenda ela traz de 0 para 2. O projeto, em determinado ponto, ela tem de 0 para 2 e outro trecho de 0 para 4. Onde está de 0 para 4, eu estou trazendo de 4 para 2. Ok? É esta a modificação. Muito obrigado, boa tarde. Vereadora Sandra, vereadora Mary, Cristina e Aline, vereadora Gilmara, bem-vinda. Comandante Luiz, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês têm feito lá, apesar das dificuldades que a gente sabe que todos temos, mas vocês têm se empenhado. Senhores, senhoras, senhores vereadores, é só para reforçar aqui a colocação do vereador Nardi, quem assinou o projeto de lei fui eu, quando prefeito interino lá, e logicamente que nós já estamos há um bom tempo para corrigir e acertar, e o vereador Moacir vai fazer uma audiência pública também, na verdade é um acerto, mas acho que é prudente, ele usou ali o olhar dele de engenheiro da obra, que conhece. Eu acho que todo cuidado é necessário, e o que não se tem muitas vezes aí, nas grandes vezes, na maioria das vezes, é falta de cuidado, e nós já não era para ter isso ali. Pelo que foi feito lá, não se previa loteamento lá na frente, não se previa isso ali. Então, na verdade, a gente apenas estendeu, vereador Moacir, na mesma tal, mas é prudente, é salutar e é necessário, até para que não saia qualquer conversa torta também depois. Nós puxamos ali, conforme combinado, a pedido inclusive do Ministério Público, que esteve aqui no mandato passado umas 2 ou 3 vezes ali, porque você pega da Rua Argentina, quem estava aqui comigo sabe, você pega ali da Rua Argentina para baixo, né, que você lá na esquina já tem um posto de combustível, vereador Renaud, ele vai. Se queria uma proposta mais ampla, mas eu acho que as coisas, se tiver que fazer, tem que se fazer aos poucos, e a grande parte ali, vereador Macedo, ele já é 2, é só aquela parte do canto lá onde saiu aquele loteamento lá que já era da Jotas, na tempos idos lá, e ele ele é muito, o senhor que é engenheiro também sabe, ele engana, acaba qualquer risco ali, ele dá uma área grande, né, vereador Túlio? Fora do normal, que a gente com o olho não consegue ver. Talvez a gente precise ainda, eu quero dar mais uma olhada ali, porque ela só estendeu lá onde era 4, talvez se tiver que fazer mais alguma amarração, mas quando do parecer, eu acho tudo aquilo que se pode fazer, a discussão é isso, como tem outras coisas, eu não mandei nenhum projeto, me pediram algum lá que alterava gabarito, que mexia em vários bairros, isso eu não fiz, eu apenas procurei corrigir alguma coisa tipo essa aqui, que era uma luta antiga, uma reivindicação antiga, que na verdade a creche está lá, é necessário, o posto de saúde está pronto, está funcionando, mas com base no jeito, a creche está saindo e a gente tem que parar. A municipalidade como um todo, não é crítica a ninguém, que sempre foi feito assim, não tem, mas a gente tem que parar de fazer as coisas para abrir e funcionar, porque o dia que acontecer um problema, todos nós vamos pagar, inclusive a Câmara junto, e acaba a gente quer tocar as coisas de tal, e não dá. Hoje em dia, infelizmente, às vezes demora, é muito burocrático, mas eu acho que é salutar a colocação do vereador, a parte do canto lá. Depois, também não vejo por que se fazer a coisa muito maior, e às vezes, por mais cuidado que se tenha, sempre fica. A legislação é assim, e a Câmara e as comissões e o plenário
é para fazer essa correção. Então eu quero aqui reforçar, não tem nada de normal. Também quando fizemos a proposta que veio da SUSP para estender, é uma área pequena, mas eu acho que às vezes as coisas dão o problema, vereador Moacir, porque parece que está definido. Ali tem 2 áreas, daqui a pouco também, conforme quem der a viabilidade ou quem for aprovar, não estou colocando suspeição aqui em cima de ninguém, às vezes se toma uma posição porque não ficou bem claro, né? Nós estamos lá no canto e a outra ali está. Eu também penso, como o vereador Nardi fez também, de que está definido as outras áreas. Mas ali deixa claro de que é 2 em toda aquela extensão, que acaba não sendo pequena. A área está povoada, nós apenas estamos regularizando uma área. O que tem lá no canto é uma área da prefeitura, onde ela está fazendo a creche, depois vem para frente, espero que aproveite bem. Fizeram as casinhas lá, também não sei como, porque já não podia fazer, como o senhor colocou aqui. Então, acho que fica bem, está de bom tamanho. Eu pediria ao vereador Moacir, eu já me coloquei aqui à disposição, eu sei o que assinei, sei o que tratei, e ele vai fazer conjuntamente ali, são 3 acertos, esse lá, o do Aeroparque, que eu não consigo pegar direito, mas está lá pelo alinhamento dele, quem dá as poligonais, que eu não sei direito o que é por não ser engenheiro, ser advogado, mas o senhor, o vereador Túlio e o vereador Nardi sabe, mas eles têm que fornecer certo, porque o vereador André vai no parecer, que se dá, e no que está escrito. Ninguém é contra que se mude. E depois outras 2, que é 9 lotes num e outro tal, e eu gostaria de que, quando o senhor fizer, seja amplamente divulgado. Está pretendendo fazer apenas um acerto, mas a emenda está bem colocada, está bem feita, de quem conhece como profissional e como engenheiro. E se tiver outras coisas, eu acho que não tem. Se tiver outras coisas, na verdade, a discussão e as emendas servem para isso. Então, quero parabenizar o vereador, reforçar o pedido e a emenda dele, que às vezes vamos estender. Não, então vamos estender que sempre foi tratado, mas ter prudência e bom senso, não, principalmente nos dias de hoje, como o do vereador André, não vai fazer mal para ninguém. Então, obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Michel Schlemper. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, eu entendi a explicação do colega vereador Nardi, tendo como favorável também, mas eu tenho algumas preocupações, presidente. Nós participamos, acho que vários vereadores junto com o promotor de justiça da área do meio ambiente, doutor Raul, que vem trabalhando há bastante tempo também para buscar resolver várias situações daquela área ali, como foi colocado, da creche, do posto de saúde, entre outros. Mas eu queria levantar, vereador Nardi, todo respeito à sua ideia, se for entendido diferente, vou votar favorável mesmo assim, mas a título de preocupação, como o presidente colocou, a comissão de obras, por força de lei, vai ter que realizar uma audiência pública sobre essa matéria. Entendo que nós deveríamos esperar o resultado da audiência pública para daí sim analisar e decidir se nós vamos propor alguma alteração a esse projeto de lei do governo. Senão nós estaríamos talvez nos antecipando à audiência pública que ainda nem se realizou. Acredito que os técnicos da SUSP, vereador Reinaldo, quando montaram esse projeto de lei ao prefeito em exercício, devem ter levado uma série de considerações. Ao mesmo tempo também entendo a preocupação do colega vereador com relação ao adensamento da área, mantendo de 4:2 para tentar não deixar ter uma explosão maior ali. Mas é uma área que a gente olha aqui no mapa, não parece ser uma área tão grande, mas é uma área de um tamanho considerável. E se o grande objetivo do projeto é buscar regularizar toda aquela região, né, como é que vai ficar se no meio daquilo tudo tiver 1 ou 2 unidades que tenha 4 pisos? Vai permanecer em desacordo, porque vai estar em desacordo com o zoneamento. Mas, enfim, eu acho que, nem vou tomar todo o meu tempo, que a gente pudesse refletir, que o autor pudesse fazer essa reflexão enquanto a gente continua a discussão, que a gente pudesse trazer essa matéria, que eu não vejo problema nenhum, vereador Nardi,
mas a posterior à audiência pública que ainda vai ser realizada. Até para que a comunidade também lá daquela região, os proprietários, enfim, eles também possam participar disso e entender, senão parece que já veio de lá para cá, muitas vezes sem comunicar lá a comunidade. Eu acredito que a grande maioria dos moradores lá e empresários sequer sabem que essa proposta está tramitando na casa. Nem sabem nem sabe que vai ter uma audiência pública. Aí nós aqui vamos alterar essa situação também sem combinar lá do outro lado com eles. Então, de repente, que a gente só tomasse qualquer medida de emenda nesse sentido após a audiência, que é uma oportunidade, inclusive, para o senhor fazer a defesa que o senhor fez aqui na tribuna, realizar lá na audiência pública, que eu tenho certeza, eu participei de inúmeras reuniões quando a vereadora Mary Hang presidiu uma comissão para tratar da Lagoa de Estabilização, que isso tudo que o senhor colocou ali, que aquele gás poluente da lagoa enferruja lá os utensílios, as questões da cozinha, moto, como o senhor mostrou na foto. Essa preocupação, os moradores trouxeram toda a reunião que nós participamos lá em Potecas, os moradores também traziam. E aí, com certeza, a sua sugestão de emenda, se não encontrar nenhum obstáculo nesse sentido, os moradores com certeza vão opinar que também são favoráveis e vai fortalecer a sua proposta, inclusive, dando mais legitimidade ainda, que eu sei que legalmente o senhor tem todo o direito de fazer a emenda. Mas a minha sugestão, de repente, que a gente aguardasse a audiência pública para trazer esse assunto em pauta. O senhor quer uma parte, vereador? Obrigado, vereador. O senhor está sugerindo que eu retire a emenda, é isso? Olha, minha sugestão era que, de repente, a gente pudesse, o senhor que é autor, cabe ao senhor pedir a retirada, né? Eu acredito que não ficaria, se pedir vistas, não vai dar tempo do prazo, porque eu nem sei que dia que vai ser a audiência pública. Mas como não é algo assim extremamente urgente, que o senhor pudesse segurar a emenda para aguardar o primeiro ocorrer a audiência pública. É uma sugestão, mas a decisão é de Vossa Excelência. Vereador, eu entendo, eu agradeço a sua colocação, mas eu fiz uma diligência, fui lá no local. Esta inserção aqui que eu estou trazendo de 4 pavimentos para 2 pavimentos é só em área que só existe terreno, não existe nenhuma construção. Tem meia dúzia de casinha térrea nesta área que é só terrenos. Então eu tenho tranquilidade plena de deixar a emenda para votação, porque eu estou aqui fazendo a minha defesa da comunidade. Então, se os demais vereadores acharem que isso é salutar, a gente segurar este adensamento ali, que porventura pode acontecer no futuro, em função da lagoa de estabilização da Casan ainda continuar com o problema de mau cheiro, o dia que você resolver o problema da Casan, aí sim pode-se pensar um adensamento maior. Mas eu tenho tranquilidade em permanecer para a votação. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Como eu disse, eu não sou contra a sua proposta, mas acredito que o rito legal em tratando-se de alteração de plano diretor, já visto que vai ter uma audiência pública, o expediente que dá legitimidade ao processo é a audiência pública, não uma ação individual do parlamentar, que eu tenho certeza que o senhor fez e fez da forma como o senhor colocou agora numa parte que eu lhe cedi. Eu concedo uma parte também ao vereador Reinaldo Necker. Obrigado, vereador Michel. Eu sou favorável à emenda, à admissibilidade, mas eu concordo com o senhor referente à audiência pública, porque nós tivemos um caso que foi o Código de Obras. Nós estávamos extrapolando as coisas. Eu acho que é necessário primeiro a audiência pública, para depois a gente fazer essa votação. Eu conheço a área também, concordo com o vereador que lá não exista mais de 2 pavimentos executados, mas eu acho que é interessante a audiência pública. Tá? É uma opinião que eu tenho. Obrigado. Obrigado, eu encerro aqui a minha explanação, respeito à posição do vereador Nardi, o plenário é soberano para que a gente possa deliberar. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Clone Capistrano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanham na tarde de hoje, aqui na sessão da Câmara, ouvi atentamente a defesa do vereador Nardi, ouvi atentamente aqui o presidente da casa na tribuna, na condição de vereador, a expressão do vereador Michel Schlemper, e conversava também com meu colega de bancada
não do MDB, mas do Democrata, mas da bancada ali, que nós sentamos um ao lado do outro, o Reinoldo, nós já tivemos vários embates aqui nessa questão de plano diretor, código de obras, audiências públicas, questão de alteração, e existe esse projeto na casa, que é um projeto do Poder Executivo, e que houve uma discussão aqui, inclusive com a presença do Ministério Público, naquela oportunidade. Mas eu entendo, o vereador Nardi tem razão quando tenta frear ali, para que não hajam ainda mais pessoas a serem afetadas ali por aquela condição da Lagoa de Estabilização da Casan. Mas entendo também que a gente deve ter prudência e deveria primeiro realizar a audiência pública para depois a gente votar a emenda do vereador. Porque o projeto não vai ser votado agora. Ela é uma emenda que vai passar a acompanhar o projeto, né? E esse projeto ainda vai ser análise de uma audiência pública para saber se ele vai ser realmente votado ou não, da forma que é proposta. Então eu penso que aquela comunidade precisa de uma atenção do poder público, precisa de um freio. Ali tudo se construiu de forma irregular. Inclusive, vereador Nardi, com relação a plano diretor, com relação àquela questão local ali, nós temos vários comércios ali, presidente Orvino, que não conseguem tirar o alvará. Né? Mesmo o senhor falando ali que funciona o posto de saúde, que funciona a creche, posto de gasolina, e nós temos comércio ali que não consegue tirar o alvará porque ali está dentro de um cinturão de APL ou de APP e não se consegue tirar o alvará. Então, nós temos que resolver essa questão. Isso não é só a questão ali do entorno da Lagoa de Estabilização da Casan, mas de vários pontos do município. Nós temos prédios no município que não têm habites até hoje e que não se consegue tirar um alvará. Então nós temos que realmente enfrentar esse problema e resolver aquela questão ali. Mas vejo que a aprovação dessa emenda hoje não vai alterar substancialmente a situação, porque o projeto não vai ser aprovado antes da audiência pública. Né? Essa é a minha... Eu estou falando tecnicamente, vereador, voto favorável à sua emenda no momento oportuno. Mas mesmo que a gente aprove essa emenda hoje, para ela ingressar o projeto de lei, ela não vai ter validade, porque esse projeto ainda tem que ser discutido com a comunidade. Então, eu não vejo o porquê essa emenda está feita, está posta, ela não pode mais sair da lista de ser votada ou não, porque ela já está cadastrada e apensada ao projeto principal, então ela vai ficar ali junto ao projeto principal. Ela não sendo aprovada hoje, se ela for para votação e não for aprovada, ela vai ser rejeitada. Mas se ela votação posteriormente, né? Vereador Nardi, eu acho que é extremamente importante, eu sei que o senhor conhece a matéria como poucos, e até para que eu vou pensar o projeto aqui, já a emenda, até para que se acontecer qualquer uma outra alteração pequena lá que o senhor tenha, que ela vai junto com o projeto, na discussão com o vereador Macio, para a gente só usar o bom senso, e o senhor está autorizado, inclusive eu que assinei, mais do que ninguém, quero que o projeto saia corretamente, é só para consertar aquela coisa antiga, que a gente conversou com o promotor, posso lhe garantir que não se conversou nem com o morador, porque já não acredito mais, de tanto tempo que se está mexendo, como também com qualquer interessado. Então, eu quero lhe assegurar com tranquilidade. Concedo uma parte ao vereador Nardi. Obrigado, vereador. Vereador Orvino, eu solicito então que seja apensada então essa emenda ao projeto, que a gente possa discutir, para que a gente possa discutir na audiência pública, e daí, passada a audiência pública, definido isso pela reunião pública, a gente possa então botar em votação e a admissibilidade da emenda. Muito obrigado. Eu agradeço ao vereador Nardi pela compreensão e pela responsabilidade que sempre teve aí com a cidade de São José. E o senhor, mais do que ninguém, pode ajudar bastante, porque é engenheiro da casa, do município, tem conhecimento prático de toda aquela região, além de tudo exerce mandato parlamentar. Então eu vejo que a gente sai de hoje com um pensamento positivo de encontrar a melhor solução, né? Agradeço também a considerar nossas palavras aqui e pode ter certeza que votarei favorável à sua emenda no momento oportuno, porque entendo também que aquela área merece uma atenção maior do poder público.
não aumentando seus gabaritos, mas dando estrutura para aqueles que já estão lá instalados. Muito obrigado e boa tarde a todos. Está encerrada a discussão. Eu vou repassar o projeto ao vereador Moacir, juntamente com outro que eu estou dando uma instruída para ele ficar de posse com os três, e ele já me disse que estava organizando para providenciar a publicação da marcação da audiência pública. E feita a audiência pública, nós começamos pela emenda, vereador Moacir. E Nardi pra São José!